Pessoal, você deve estar pensando, voltei para a infância. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Ó, que saudades que eu tenho da Aurora, da minha vida. Mas, queridos, olha aqui, ó, aquela conjugação de verbos que vocês aprenderam com 8, 9 anos, não é suficiente para acertar as questões que aparecem na prova da URGS. A URGS aprofunda esses conteúdos um pouco. Claro que como verbo cantar é uma barbada, mas e se fosse outro verbo? E se fosse o verbo medir, garotada, como é que vocês diriam? Vocês diriam eu? Meço, tu medes, ele mede, nós medimos. E se fosse o verbo caber, aí vocês diriam eu? Caibo, tu cabes, ele cabe. Se fosse o verbo valer, eu? Valho, tu vales, ele vale, nós valemos. E se fosse o verbo enxaguar, vocês diriam eu enxaguo, vamos pegar o mais difícil agora. E se fosse o verbo vir, esse é o que cai na prova e a gurizada era. Eu venho, tu vens, ele vem. E agora, nós vimos, queridos, não é nós viemos. Olha aqui, ó, esse é o errinho da prova, ó. Não é nós viemos é o passado. Ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos ontem, passado. O presente é eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos. É o mesmo que o verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Eles vêm, eles, né, queridos, com acentinho, né? Presente. Agora a garotada vem o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, segundo os professores mais espertinhos, é o tempo da vaia. Quando o verbo é da primeira conjugação, garotada, ele termina por vá. Eu cantava, eu estudava, eu acordava, eu levantava. Quando o verbo é da segunda ou da terceira, ele termina por ia. Eu fazia, eu dizia, eu saía, eu escrevia, eu compreendia. O pretérito imperfeito do indicativo. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, uma proparoxítona. Vós cantáveis, uma paroxítona terminada por is, garotada, ó, como lápis, tênis, oásis. Eles cantavam. Por que pretérito imperfeito? Porque ele indica, garotada, uma ação imperfeita, incompleta, inacabada. Uma ação, não se esqueçam disso, queridos, ó. O pretérito imperfeito indica uma ação continuada. Uma ação continuada. Quando eu era garoto, eu brincava na pracinha. Quando eu era garoto, várias vezes eu jogava futebol. Quando eu era garoto, eu andava de bicicleta. Quando eu era garoto, eu brincava de boneca. Várias vezes, garotada, várias vezes. Tá, queridos? É uma ação continuada. Olha uma questãozinha que caiu na URGS no ano 2000. Olhem comigo na página seguinte, queridos. A questão número 3. Um desses trambiqueiros é um jovem macaquinho do sul da África chamado de Paul, pelos primatologistas ingleses fulano e fulano, que o flagraram várias vezes passando o seguinte, sublinhem várias vezes, queridos, ó, várias vezes, isso aí é indicação continuada, que o flagraram várias vezes, aplicando o seguinte ponto do vigário. Quando notou que uma fêmea arrancava uma raiz do solo, pôs-se a gritar. Queridos, eles estão usando o pretérito perfeito. Quando notou que uma fêmea arrancava, né, ele se pôs a gritar. Isso aí, pretérito perfeito, descreve uma ação que ocorreu uma vez só, mas é várias vezes. Logo em seguida eles dizem, ó, a parte da frase que vem depois dos dois pontos, portanto a sequência de verbos, quando notou que uma fêmea arrancava, a parte da frase que vem depois dos dois pontos, não está legal, apresenta inconsistência no uso dos tempos verbais, se considerarmos a afirmação anterior aos dois pontos, que o flagraram várias vezes. Queridos, várias vezes é ação continuada. Então não é quando notou, aí teria sido uma vez só, é quando notava que uma fêmea arrancava uma raiz.
Não é ele se pôs a gritar, ele se punha várias vezes, aconteceu muitas vezes isso. A resposta é a letra C. Estão vendo que diz, ó, o pretérito imperfeito indica uma ação continuada. Como eu dizia, ó, a URGS aprofunda bem esses conteúdos. Vamos aprofundar, né, garotada? O português a gente tem que ir lá e emplacar 25 das 30. Não adianta fazer 18, 19, 20, tá, queridos? Aí vem o pretérito perfeito. Eu cantei. Garotada, o pretérito perfeito de qualquer verbo que passar pela cabecinha de vocês aparece no momento em que vocês pensarem na palavra ontem. Ontem eu fui, tu foste, ele foi. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Eu soube, tu soubeste, ele soube. Ontem eu criei, tu creste, ele creu. O verbo crer é regular. Eu li, tu leste, ele leu. Eu criei, tu creste, ele creu. Ontem, tá, queridos? Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. E agora vem o pretérito mais que perfeito. Garotada, todos os verbos da língua portuguesa no pretérito mais que perfeito terminam por ra. Fascínio. Eu fora, eu fizera, eu estivera, o trem partira, eu estudara. Todos os verbos da língua portuguesa no pretérito mais que perfeito terminam por ra. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos. Proparoxítono, vós cantareis, eles cantaram. Na linguagem coloquial, nós não usamos esse termo, queridos. Vocês não dizem eu cantara. Nós usamos, em lugar de eu cantara, uma formulazinha composta com um auxiliar e mais um particípio. É assim que a gente usa o pretérito mais que perfeito na linguagem coloquial. Ninguém diz eu cantara, o pessoal diz eu tinha cantado. Vocês nunca dizem eu fora. Vocês dirão eu tinha sido. Ninguém diz eu fizera. Vocês dizem eu já tinha feito. Eu já tinha feito, não eu fizera. Ninguém diz o trem partira. O pessoal diz o trem já tinha partido. Na linguagem coloquial nós usamos uma fórmulazinha composta. O pretérito mais que perfeito é um termo que só se usa na linguagem culta. Se vocês usarem numa redação, queridos, vocês causarão uma impressão muito forte no cara que está corrigindo. Se usarem tudo errado, causarão uma impressão fortíssima também, né, pessoal? Muito forte, extremamente forte. Algum professor de português já explicou para vocês por que esse termo se chama pretérito mais que perfeito? Para que se emprega esse termo? Vamos ver, queridos, olha aqui. Vamos imaginar uma linha divisória que nós vamos chamar de presente. Para o lado de lá do presente, queridinhos, está o futuro. Para o lado de cá do presente está o passado. Se nós viermos do presente para o passado, como fazem alguns escritores, que em vez de começarem as suas histórias no passado e virem para o presente, começam no presente e depois voltam para o passado, como fez Machado de Assis em Dom Casmurro, como fez Érico Veríssimo em O Continente, começa no presente e volta para o passado. Querido, se nós viermos caminhando do presente para o passado, ó, ontem, vejam, ontem é passado. De repente, nós vamos encontrar o nosso amigo pretérito perfeito. Ontem, quando cheguei, eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, cheguei, pretérito perfeito, ó. Ontem, quando cheguei à estação, ontem, quando cheguei à estação, vamos, queridos, ó, vamos mergulhar mais profundamente no passado. Ontem, quando cheguei à estação, o trem partira.
Ontem, quando cheguei à estação, o trem partira. Mergulhei mais profundamente no passado e encontrei o pretérito mais que perfeito. Uma perguntinha para vocês. Vocês concordam comigo, queridos, que a ação de partir é mais passada do que a ação de chegar? Ontem, quando cheguei, o trem partira. Isto é, o trem já tinha partido, como nós diríamos na linguagem coloquial. A ação de partir, queridos, é anterior à ação de chegar. Por isso é que se chama esse tempo de pretérito mais que perfeito, porque ele é mais passado que o perfeito. A ação que ele indica é mais antiga que a do pretérito perfeito. Nós usamos esse tempo, embora a gente não perceba isso, queridos, nós usamos esse tempo para indicar uma ação que ocorre no passado anterior à ação do pretérito perfeito. Olha uma questãozinha da URGS comigo de novo, queridos, ó. Olha a questão número 2. Lá pela metade do século XXI, já não haverá superpopulação humana como hoje. Os governos de todo o mundo, presumivelmente todos democráticos, poderão incentivar as pessoas à reprodução. Este exercício de futurologia foi apresentado, escrevam, PP, pretérito perfeito, queridos, foi, pretérito perfeito. Este exercício de futurologia foi apresentado quarta-feira. Tá, queridos? Foi, pretérito perfeito. Quarta-feira. Foi apresentado quarta-feira. Tá? Foi, pretérito perfeito. Pelo professor Oswaldo Frota Pessoa, etc. Agora, queridos, eles dizem assim. Nas conferências de segunda e terça, queridos, olhem aqui, ó, portanto, mais passado. Este exercício pretérito perfeito é quarta-feira, mas agora vem segunda-feira e terça-feira. Segunda e terça, queridos, agora é mais passado. Agora é mais passado que o pretérito perfeito. Já nas conferências de segunda e terça, a eugenia, diz ali, foi apresentada. Querido, está errado. Não é foi. Concordam comigo? Não é foi. O exercício de futurologia foi apresentado quarta. Antes, segunda e terça, a eugenia já tinha sido, já fora. Aqui, queridos, aqui tem que ser fora ou tinha sido. São formas equivalentes. Fora ou tinha sido. Fora é o pretérito mais que perfeito, e tinha sido é o pretérito mais que perfeito composto, mais usado na linguagem coloquial. Mas tem que ser pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito, porque é uma ação que ocorre antes do pretérito perfeito. Olhem o que eles dizem ali, queridos, na segunda afirmação. Considerando que as conferências de segunda e terça ocorreram antes, num passado mais remoto do que a palestra de Frota Pessoa, a forma verbal foi, poderia ser substituída por tinha sido. Claro que sim. Na verdade, nem é poderia, é deveria. Entenderam, queridos? Estão vendo o pretérito mais que perfeito? Então, para que serve? O pretérito mais que perfeito, queridos, olha, é mais passado que o perfeito. Indica uma ação que ocorreu antes da ação indicada no pretérito perfeito. Se vocês se habituarem a empregar esse verbo, queridos, na redação, de vez em quando, como eu disse, ó, vai ser muito legal. Fora, fizera, partira, estivera. Claro que vocês não vão usar palavras assim, tomando um refri com os amigos e tal, mas na redação, pega bem, tá? O pretérito mais que perfeito. Como eu disse, queridos, ó, estamos aprofundando um pouquinho, estão vendo? Só aquela conjugação de verbos que a gente aprendeu, né, com 8, 9 anos, não seria suficiente
para acompanhar o aprofundamento que a URGS faz agora, né? Agora vem o futuro do presente. Hoje, pessoal, o futuro do presente de cantar é cantarei, mas quando a língua portuguesa se formou a partir do latim, não era eu cantarei, era eu hei de cantar, era assim que se dizia. Eu hei de cantar, tu has de cantar, era assim que se dizia. Eu hei de cantar, tu has de cantar. Aí, garotada, veio a lei do menor esforço e o hei passou para o lado de lá. O as passou para o lado de lá. Eu hei de cantar, eu cantarei. Tu has de cantar, tu cantarás. Eles hão de cantar, eles cantarão. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês saibam, queridos, que todos os verbos da língua portuguesa no futuro do presente terminam por ei, que é esse ei que passou para o lado de lá. Eu hei de vencer, eu vencerei. Eu hei de sair, eu sairei. Eu hei de ficar, eu ficarei. Todos os verbos da língua portuguesa no futuro do pretérito terminam por ei. Não tem como errar. E agora, garotada, vem o futuro do pretérito. Eu ia, no início era assim, eu ia de cantar. Ia com H, porque é o verbo haver. Eu havia de cantar, ou eu ia de cantar. Tu ias de cantar. Aí, queridos, aconteceu o mesmo fenômeno. O ia passou para o lado de lá. Eu cantaria. Todos os verbos da língua portuguesa no futuro do pretérito terminam por ia. Eu estudaria, eu sairia, eu ficaria, eu poderia. Provavelmente vocês já perceberam, queridos, que esse tempo, futuro do pretérito, sempre tem um forte sentido de condicionalidade. Condicionalidade. Eu compraria o carro se eu tivesse dinheiro, eu viajaria se pudesse, eu iria se me convidassem, ele seria aprovado se estudasse mais. Ele sempre tem um sentido de condicionalidade. Todos os verbos da língua portuguesa, queridos, do futuro do pretérito terminam por ia. Vamos ver mais uma questão? Vamos ver a questão 4. Olhem como a URGS, queridos, é criativa. Eles inventaram palavras, Antes eles advertem, queridinhos, as palavras seguintes foram inventadas, mas elas seguem as regras da língua portuguesa. Foram inventadas, mas elas seguem as regras da língua portuguesa. Se as blugatides ouvassem trunfides apocolinas, então grossemente predimaríamos os chinfolanes de frelhões. Agora, queridos, eles estão perguntando para vocês, se a palavra grossemente existisse, crianças, seria um advérbio? Claro que sim, porque todas as palavras terminadas por mente em português são advérbios, quase sempre de modo. Tá, queridos? Às vezes de tempo, antigamente, atualmente, mas quase sempre de modo. Seria um advérbio, certo? E agora que vem o que interessa. Se o verbo predimaríamos existisse, seria um verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Vamos parar por enquanto aqui. Seria um verbo conjugado na primeira pessoa do plural? A resposta: claro que sim. Queridos, todos os verbos da língua portuguesa, em todos os tempos, na primeira pessoa do plural, terminam por mos. Cantamos, cantaremos, cantemos, cantássemos, cantarmos, cantaríamos. Todos os verbos da língua portuguesa na pessoa nós terminam por mos. Até aqui está certo. Na primeira pessoa do plural. Do futuro do pretérito, queridos, eu ia de cantar, eu cantaria, ia. Todos os
os verbos da língua portuguesa no futuro do pretérito terminam por ia. Certo, queridos? Vejam então a URGS, pega uma forma verbal, até uma forma verbal que não existe, inventada de mentirinha, e pergunta para vocês: é esse termo? É essa pessoa? Diante de uma forma verbal, vocês têm que ter condições de dizer: é presente do indicativo, é pretérito imperfeito, é pretérito mais que perfeito. Tá, queridos? Mas é fácil, Pretérito perfeito é o ontem, o pretérito mais que perfeito é varia. Aliás, o imperfeito, o mais que perfeito é o ra, fizera, for, estivera. O futuro do pretérito, ei, por causa do ei, que passa para lá. Eu vencerei, eu estudarei, eu serei aprovado. O futuro do pretérito é ia, eu estudaria, eu poderia. E agora, queridinhos, vem o modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, crianças, aparece no momento em que vocês se lembrarem da palavra tomara. Tomara que eu cante. As orações subordinadas sempre usam o subjuntivo. É preciso que eu venha, que eu estude, que eu consiga, que eu saiba, que eu viaje, que eu seja aprovado, que eu cante. Tomara que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. A palavra tomara imediatamente, queridos, leva o verbo, conduz o verbo para o presente do subjuntivo. Aí vem o pretérito imperfeito do subjuntivo. Pessoal, o pretérito imperfeito do subjuntivo de todos os verbos da língua portuguesa termina por S, S, E. É o famoso termo do se. Pudesse, saísse, fosse, estudasse, cantasse, assobiasse, deitasse, acordasse, dormisse, levantasse. Todos os verbos da língua portuguesa no pretérito imperfeito do indicativo terminam por S, S, E. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, é o tempo mais fácil que existe. Se vós cantasseis, se eles cantassem, é o tempo mais fácil que existe, queridos. S, S, E é o imperfeito do subjuntivo. Dê uma olhadinha na questão que nós vimos há pouco, na página 2, na questão número 4. Em vez de perguntar sobre predimaríamos, a URGS poderia ter perguntado sobre a palavra ouvassem. Se as plugatides ouvassem, eles poderiam ter perguntado assim: se a palavra ouvassem existisse, seria um verbo conjugado na terceira pessoa do plural do imperfeito do subjuntivo? Claro que sim. Eles fizeram uma questão de voz passiva com esse verbo, queridos. Se as plugatides ouvassem trúnfides apocolinas, eles perguntaram assim: se essa oração fosse passada para a voz passiva, a forma verbal ouvassem ficaria A, B, C, D e E. A resposta é: fossem ouvadas. Fossem ouvadas. O verbo ser, fossem, no mesmo tempo do verbo ouvassem, mais o particípio. E agora, queridinhos, vem o futuro do subjuntivo. Esse é o tempo mais difícil que tem. O futuro se faz ou com a ajuda da conjunção quando, ou com a ajuda da conjunção se. Se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes, se eles cantarem, se eu vencer, se tu venceres, se eu sair, se tu saíres. Esse é o tempo mais difícil. Você dirá: não achei tão difícil assim.
Se eu cantar, se tu cantares. Se eu aprender, se tu aprenderes. Se eu viajar, se tu viajares. Se eu ler, se tu leres. Se eu passar, se tu passares. Não achei nada difícil. Quando o verbo é regular, queridos, é muito fácil. Mas quando o verbo é irregular, é mais difícil. Vejam, como é que vocês formariam o futuro subjuntivo do verbo vir? Vocês diriam quando eu vir ou quando eu vier? E se fosse o verbo caber quando eu couber, saber quando eu souber, fazer quando eu fizer? Se fosse o verbo ver, queridos, ver e enxergar, vocês diriam se eu ver ou se eu vir? É vir. O verbo ver no futuro subjuntivo não é se eu ver, é se eu vir. Se eu vir, se tu vires, se me vires, não é se me veres, é se me vires. Se me vires agarrado com mulher feia, aparta que é briga. Se me vires agarrado com mulher feia, não é namoro, é peleia. Se me vires, não é se me veres. Queridos, vamos fazer o seguinte. Se cair esse tempo na prova, como é que vocês fazem para não errar esse tempo? Vamos ensinar uma dica para vocês. Se aparecer o futuro do subjuntivo na prova, um verbo irregular, se ficar meio atrapalhado, queridos, provavelmente vocês ficaram meio na dúvida com ver, se eu vir. Então, se cair, queridos, vocês vão fazer o seguinte. Se cair esse tempo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o pretérito perfeito do verbo. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Peguei o pretérito perfeito, conjuguei, vou pegar a última pessoa. Eles cantaram. Risquei as duas últimas letras. Queridos, o que sobrar, é a primeira pessoa do futuro. Não tem exceção. Todos os verbos da língua portuguesa, se vocês pegarem a última pessoa do pretérito perfeito, tirarem as duas últimas letrinhas, vocês terão a primeira pessoa do futuro. Todos. Vamos pegar uns 10 aqui. Fazer. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer. Pôr. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Se eu puser, se tu puseres, se ele puser. Caber. Eu coube, tu coubeste, ele coube. Nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Se eu couber. Ir, garotada. Vamos pegar os verbos mais irregulares. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Se eu for, se tu fores, se ele for, se nós formos. Vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Vamos tirar as duas últimas. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem, os derivados, lembrem, ó, se eu previr, não é se eu prever. Não é se eu prever, se tu preveres, é se eu previr, se tu previres, se nós previrmos, se vós previrdes, se eles previrem. Está aí, queridos, ó, o futuro do subjuntivo, que é o tempinho mais difícil, vocês jamais vão errar se lembrarem dessa barbadinha. Pega a última pessoa do pretérito perfeito, risca as duas últimas letrinhas, não tem exceção. Todos os verbos da língua portuguesa, queridos, tá? Obedecem essa dicasinha aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos apagar tudo isso e vamos deixar apenas o modo indicativo e o modo subjuntivo. Tá? Vamos lembrar, queridos, que uma vez, provavelmente, quando vocês eram bem pequenininhos, quando vocês aprenderam conjugação verbal, não sei, mas talvez o professor, se era um professor cuidadoso, competente,
Provavelmente ele disse para vocês que o modo indicativo indica uma ação certa. Uma ação certa. E o modo subjuntivo indica, queridos, uma ação incerta. Incerta, vaga, imprecisa. O modo indicativo é uma ação certa. Ontem eu estudei toda a tarde. Eu serei aprovado. Eu estou na sala de aula. Eu fui ao cinema. Eu namoro a fulana. O modo indicativo, queridos, é uma ação certa. O modo subjuntivo é uma ação incerta. Tomara que eu seja aprovado. Se ela sair comigo hoje à noite, vejam, é incerto. Se ela sair comigo hoje à noite, eu a levarei a um restaurante romântico, ali perto do pedágio. Tá, queridos? É uma barbada. Tá? Olha, queridinhos, a questão número 1. Essa que está bem na frente de vocês aí. Uma questãozinha da prova de 2000. Semmelweis era um médico húngaro, garotada, que descobriu a necessidade da asepsia. Notou que as parturientes morriam de infecção lá no hospital de Paris. Imaginou que o contágio estivesse associado. Na época não se conheciam os micro-organismos. Foi Pasteur que descobriu um pouco depois que o contágio estivesse associado. Tá? Semmelweis imaginou que o contágio estivesse associado. Queridos, imaginou é uma coisa incerta. Eu imaginei que as coisas eram assim. Imaginar, queridos, é uma coisa vaga, imprecisa, incerta. Ele não conhecia a cidade, mas ele imaginava que fosse assim. Como o verbo indica uma ação incerta, queridinhos, ó, o autor do texto usou o subjuntivo. Ele não conhecia a cidade, mas imaginava que fosse assim, fosse imperfeito no subjuntivo. Tá, queridos? Agora eles perguntam assim: todos os verbos abaixo poderiam substituir o imaginou sem necessidade de nenhuma outra alteração na frase, à exceção de. Queridos, na letra C não é respeitou, é suspeitou. Foi um engano, desculpem. Eu corrigi, mas eles esqueceram. No livro do intensivo eles corrigiram, e do extensivo eles não sei por que esqueceram. É suspeitou. Então vejam. Semmelweis imaginou, pensou, percebeu, suspeitou, supôs, desconfiou. Qual é o único verbo dentre esses 5 que, se nós colocássemos no lugar de imaginou, teríamos que fazer uma alteração na frase, queridos? É o percebeu. Porque, garotada, olhem aqui, ó. O verbo da letra A, pensou. Da letra C, suspeitou. D, supôs e depois desconfiou. Esses 4 também indicam ações incertas. Ele desconfiava que a namorada o estava enganando, mas ele não tinha certeza. Ele suspeitava da namorada, vejam, é incerto. Ele pensou que a garota era fiel, é incerto. Ele supôs, mas, queridos, percebeu. Percebeu é uma ação certa. Perceber é o mesmo que notar, ver, constatar. Ele percebeu, ele notou, ele viu que a garota estava enganando o namorado. Agora é uma ação certa. Queridos, com uma ação certa, eu não posso mais usar o subjuntivo. Eu vou ter que usar o indicativo. Agora eu não poderei mais dizer
Semmelweis percebeu que o contágio estivesse, não, Semmelweis percebeu que o contágio estava. Tá legal, queridinhos? Talvez alguém de vocês tenha escolhido o verbo desconfiou, pensando na regência. Desconfiar, teoricamente, pede a preposição de. Ele desconfiava da namorada. Queridos, é que tem muitos verbos, procurem se lembrar disso. Tem muitos verbos na língua portuguesa que pedem a preposição de quando o objeto é uma palavra. Pedem a preposição de quando o objeto é uma palavra. Eu preciso de um livro. Ele desconfiava da namorada. Vejam, quando o objeto é uma palavra, livro, namorada, o verbo pede a preposição de. Mas se vocês colocarem em lugar de uma palavra, se depois vocês colocarem uma oração, aí a preposição desaparece. É preciso que eles estudem mais. É preciso que eles estudem mais. Agora não tem preposição. Não é preciso de que eles estudem mais. Eu desconfiei que ela estava me traindo. Eu desconfiei que ela estava me traindo, queridos. Não é eu desconfiei de que ela estava me traindo. Tem alguns verbos em português que pedem a preposição de quando o seu objeto é uma palavra. Mas quando o objeto é uma oração, como vocês estão percebendo até de ouvido, aí a gente não usa a preposição. Ali o objeto é uma oração, ó. Semmelweis desconfiou que o contágio, então é o que, não tem o de. Desconfiou que o contágio estivesse associado. O que vai nos obrigar a fazer uma mudança na frase, né, queridos? É o verbo percebeu, que indica uma ação certa e, em consequência, me obriga a usar o modo indicativo. Queridinhos, foi um prazer conhecer vocês. Não se conformem em acertar 19 e 20 na prova de português, queridos, tá? Se vocês fizerem 20 em matemáticas, vocês vão sair largando foguete. Se vocês fizerem 20 em literatura, está ótimo, são quase 800 pontos. Mas em português, queridos, fazer 19 ou 20, a média é 17. Esse ano até a média baixou, foi 15. Foi uma prova com muita gramática esse ano. Né? Muita gramática, a gurizada errou um pouquinho. Mas normalmente a média é um pouco mais alta. Aí fazer 19 não adianta. Português, queridos, ó. Se o cara vai fazer um vestibular concorrido, tem que fazer 24, 25, 26, 19 e 20 é para quem vai fazer corte de costura, pedagogia e tal. Ah? Português, vocês têm que ser exigentes, queridos, ó. Exigentes, perfeccionistas. Não pode ficar nada que vocês não tenham compreendido perfeitamente, tá? Queridos, depois da aula, eu fico todo dia aqui à disposição de vocês. Será o maior prazer atender alguém de vocês com dúvidas, tá? Tchau, querido. Bom dia, garotada. Queridinhos, na aula passada nós falamos do modo indicativo e do modo subjuntivo. Hoje vamos falar do modo imperativo, o modo que a gente usa para dar uma ordem, o modo imperativo. Garotada, tem muita coisa em português que a gente nem precisaria ensinar, os alunos aprendem de ouvido. Hoje ainda nós vamos falar sobre verbos abundantes. Ele tinha completado o trabalho estava completo. O submarino tinha submergido, o submarino estava submerso. Isso aqui, por exemplo, não precisa ensinar para vocês. Ele tinha acendido, muito obrigado, Dona Anjinha. Ele tinha acendido o fogo foi aceso. Nem precisaria ensinar isso para vocês, queridos. Mas o imperativo vocês não aprendem de ouvido.
Garotada, porque o imperativo que nós fazemos no cotidiano, na linguagem coloquial, é completamente diferente daquele que a gramática determina. Por exemplo, o imperativo do verbo ir, queridos, é não vás. Não vás. Vocês podem se imaginar dizendo a um colega, a um amigo, olha, não vás. Não vás. Mas nem a maior bichona do mundo diria, olha, não vás. Nós nunca falaríamos assim, queridos. A gente diria, não vai que é fria. Não vai que tu vai te quebrar, estou te avisando. Não vai. Nós nunca falaríamos assim. Então, garotada, o modo imperativo, a gente não acerta de ouvir. Não faças, não digas. Nós não falamos assim. O único jeitinho de vocês acertarem o imperativo, queridos, é decorando uma regrinha de uma linha. Lá na página 2, bem lá embaixo da página 2, eu deixei um pequeno espaço para vocês anotarem, queridos, uma regra de uma linha. O imperativo se forma do presente do subjuntivo. O imperativo se forma do presente do subjuntivo. Exceções. Exceções, garotadas, são as pessoas tu e vós do afirmativo. Tu e vós do afirmativo, que se formam do presente do indicativo. Do presente do indicativo. Tu e vós do afirmativo se formam do presente do indicativo, menos o S final. Menos o S final. Afirmativo. Como assim afirmativo? Ora, crianças, o imperativo é o modo que nós usamos para dar uma ordem. Podemos dizer a alguém que faça alguma coisa ou que não faça. Por isso o imperativo, queridos, tem duas formas. O afirmativo e o negativo. No negativo sempre haverá uma palavra que indica negação. Não, não faças isso, não vás, não, nunca, jamais. Tá, querido? Quais são as pessoas do imperativo? Se o imperativo a gente usa para dar uma ordem, é claro, crianças, que ninguém vai dar uma ordem para si mesmo. Ninguém, né? Então, a primeira pessoa do imperativo é tu. As pessoas do imperativo, então, são tu, você, nós, vós e vocês. Essas crianças são as pessoas do imperativo. Tá? Tu, você. Nós e vós quase não se usa e nunca cai no vestibular. O importante é tu, você e vocês. Tá, garotada? Então vamos ver a regrinha. Ó. Vamos formar um imperativo do verbo cantar. Tu e vós do afirmativo. Presente do indicativo menos o S final. Eu canto, tu cantas. Tira-se o S, garotada. Qualquer criança de 10 anos sabe. Canta tu. Nós cantamos, vós cantais. Cantai vós. Ah, se fosse o verbo vir, que é bem difícil, eu venho, tu vens, tira-se o S, vem tu, vem logo. Nós rimos, vós vindes, tira-se o S, vinde, vós, quase não se usa isso e não cai no vestibular, vai cair o tu. Tá? Agora, todo o resto, garotada, é do presente do subjuntivo. Tomara que eu cante, que ele cante, cante você, que nós cantemos, cantemos nós, que eles cantem. Cantem vocês. Tomara que eu cante, que tu cantes. Não cantes tu. Não cante você.
não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Por mais estranho, garotada, que possa parecer a formação do imperativo, essas regras aqui são definitivas. Tu e vós do afirmativo, presente do indicativo menos o S final. Tudo o resto é o presente do subjuntivo sem tirar nem pôr coisa alguma. Só colocar a pessoa correspondente do presente do subjuntivo. Pessoal, esse ano, lá na Unicamp, a gente está sempre atento aos vestibulares do centro do país. O pessoal da URGS imita, às vezes, as provas de lá. Apareceu uma questãozinha assim, ó. Não foge, aguenta firme. Letra B dizia não foge, aguente firme. Letra C dizia não fujas, aguente firme. Letra D dizia não fuja, aguenta firme. E a letra E dizia não fujam, aguentem firme. E aí, garotada, a gente começa a olhar e vê que a letra A está errada. Não foge. Queridos, imperativo é negativo, ó. Todo imperativo negativo é do presente do subjuntivo. Tomara que eu fuja, tomara que tu fujas, que ele fuja, que nós fujamos, que eles fujam. O foge seria o imperativo afirmativo. Eu fujo, tu foges. Tira-se o S. Foge logo, foge ligeiro, foge que meu marido está chamando, foge, tá, queridos? Seria o imperativo afirmativo. O negativo não é não foge. A letra A e a letra B, queridos, estão erradas. Não fujas. Perfeito. Não fujas. Aguente firme. Perfeito. Mas a resposta não é a letra C. Por que não? Se ambas as formas, queridos, estão certas, é porque não são compatíveis, como diz a gramática. E eu diria mais facilmente para vocês entenderem, não combinam, querido. Ó, não estão combinando. Não fujas é tu, aguente é você. Embora isoladamente, tomadas isoladamente, essas duas formas estão corretas, mas não combinam. Queridos, não é o casal certo. Um homem e uma mulher casados, garotada, podem sair para um motel e tal? Depende, só se for o casal certo. Tá, queridos? Não é o casal certo, não está combinando. É como eu sair com a mulher do vizinho, vai dar rolo. Tá ok? Não fuja você. Não fuja você. Aguenta tu. Garotada, a resposta, então, será a letra E. Não fujam vocês. Aguentem firme vocês. Imperativo, então, garotada, vocês terão que ter dois cuidados na prova. Primeiro, tem que estar certo. Tem que estar certo, de acordo com aquela regrinha ali. Tu e vós no afirmativo, presente do indicativo menos o S final. Tudo o resto, presente do subjuntivo. Primeiro, tem que estar certo. Segundo, tem que estar combinando. Olhem uma questão da prova da PUC de janeiro desse ano, queridos, na página seguinte. Olhem a questão 6. Se tu procuras, primeiro diz assim, ó, qual é a frase que poderia fazer parte de um texto publicitário de acordo com as exigências da linguagem culta? Se tu procuras aventura e tranquilidade, informe-se você. Começaram com tu, pularam para você, queridos. Teria que ser informa-te. Se tu procuras, informa-te.
Letra B, não sobrecarregues tu a mala, deixa tu, eu deixo, tu deixas, tira o S, deixa tu, tuas preocupações. Perfeito, é essa aí. As outras estão erradas, vejam a C. Veja você, veja a proposta que te fazemos. Teria que ser, veja a proposta que lhe fazemos. Desfrute você, suas férias. Começaram com você, garotada, e pularam para tudo. Opte você pelo turismo nacional e não te arrependerás. Começaram com você, pularam para tudo. Opte pelo turismo nacional e não se arrependerá. E você não se arrependerá. Letra E, chegue mais perto de Deus. Chegue você. Tomara que eu chegue, que tu chegues, que ele chegue. Chegue você. Chegue, porque se fosse tu seria chega. Eu chego, tu chegas, tira-se o S, né, garotada? Chegue, é você. Chegue mais perto de Deus. Vem. Não, querido, teria que ser venha. Começou com você e pulou para tu. Venha tu. Eu venho, tu vens. Tira-se o S, vem tu. Estão vendo, garotada? Então, ó, eles cobram isso da gente no vestibular. Imperativo, vocês terão que ter dois cuidados. Primeiro, tem que estar certo. Segundo, tem que estar combinando. Vamos ver uma questãozinha da URGS. A URGS também cobra isso da gente. Na página 8. Olha uma questão muito interessante, muito inteligente. A questão número 5, garotada. A Limpamundi não é uma empresa que desrespeita a ecologia. Experimentem nossos serviços. Chame nossos profissionais sem compromisso. Há uma ambiguidade indesejável no final do texto, certo? Chame nossos profissionais sem compromisso pode ser entendido de duas maneiras. Chame nossos profissionais irresponsáveis ou chame nossos profissionais sem compromisso para você. Ambiguidade, queridos, vejam, quando a gente não se flagra, esquece, a ambiguidade se transforma num defeito. Mas quando ela é intencional, ela produz um efeito muito bonito. Os textos publicitários adoram ambiguidade, ou seja, frases que podem ser entendidas de duas maneiras diferentes. Por exemplo, ecologia é coisa de viadinhos. Ecologia é coisa de viadinhos. Eu posso entender de duas maneiras. Viadinho pode ser o bichinho e pode ser a bichona. Em 97, o pessoal do Mauá aprovou espetacularmente na medicina da URGS. E com esse argumento nós estávamos matriculando em Porto Alegre, em Caxias, assim, ó, espetacularmente. E os concorrentes não conseguiam matricular. Então usaram um artifício publicitário, prometeram um automóvel. Seria sorteado um automóvel entre os alunos que saíssem bem no simulado deles e tal. E a nossa agência bolou uma peça publicitária assim, ó: se você quer passar na URGS, venha para o Mauá. Se você quiser ganhar um automóvel, inscreva-se nos concorrentes e fique por aí, rodando de automóvel ou não. Ah, querido, depois, a primeira frase poderia ser reescrita mais claramente, sem as duas negações? Claro que sim. Quais são as duas negações? A Limpamundi não é uma empresa que desrespeita. Quando estudarmos prefixos, queridos, veremos que o des quer dizer não. Desunido é o que não está unido. Desorganizado é o que não é organizado. Descontente é quem não está contente. E agora vem o que nos interessa, olhem a última. As formas verbais de duas das frases são incompatíveis. Esse é o termo que a gramática usa. Claro que sim, queridos. Ó, experimentem. Aqui está o imperativo. Experimentem. Vocês. Chame você.
Tá aí, garotada, ó, começaram com vocês e passaram para você. Não está combinando. A URGS também nos cobra isso, viram? Na linguagem coloquial a gente não liga para isso. Os poetas não ligam para isso, queridos. Manuel Bandeira uma vez escreveu um poema assim, ó. Irene boa, Irene preta, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene chegando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Entra. Tu. Você não precisa pedir licença. Está errado. Claro que Manuel Bandeira sabia, além de poeta, né, pessoal? Manuel Bandeira era professor de português do Colégio Dom Pedro II. É que os poetas não ligam para a gramática. Os poetas reproduzem, principalmente os do modernismo, né, garotada, da linguagem coloquial. Lá no Rio de Janeiro, onde Manuel Bandeira morava, as pessoas falam assim, os cariocas não usam o pronome tu como nós, usam o pronome você, mas não põem o verbo na pessoa você. Os cariocas não dizem faça, vá, diga, entre. Eles põem o verbo na pessoa tu, entra, faz. Chico Buarque de Holanda é hoje o maior poeta do Brasil. Um dia, queridos, ele escreveu uma letra de samba que dizia assim, ó: hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria, quero que você assista, os cariocas usam o você, na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Se você sentir saudade, bate palmas, bate tu, faz tu de conta que é turista. Os poetas não ligam para isso, mas nós, queridos, no dia do vestibular teremos que ter esse cuidado. As pessoas precisam estar combinando. Não se pode, garotada, começar com uma pessoa e pular para outra. Texto na linguagem culta tem que ter uniformidade de tratamento. Tá ok? Vamos voltar lá para a página 3, querido. Queridos, pequenas dificuldades da conjugação verbal. A pessoa S, a letra S na pessoa tu do pretérito perfeito. Só na pessoa tu sempre tem S. Olha aqui, ó, eu canto, tu cantas. Eu cantava, tu cantavas. Eu cantarei, tu cantarás. Eu cantaria, tu cantarias. Tomara que eu cante, tu cantes. Se eu cantasse, se tu cantasses. Mas no pretérito perfeito não. Eu cantei, tu cantaste. Eu fui, tu foste. Eu fiz, tu fizeste. Segunda pequena dificuldade, queridinhos, ó. Eu quero formar o futuro do subjuntivo de um verbo. Eu disse a vocês que esse é o tempo mais complicadinho que tem. Eu quero formar o futuro do subjuntivo de um verbo e estou atrapalhado. Trata-se, digamos, do verbo ver. Eu não sei se é se eu ver ou se eu vir. Então, crianças, eu vou conjugar o verbo, para não me enganar, eu vou conjugar o verbo no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, eu vou usar aqui o advérbio ontem. Verbo ver ontem. Ontem eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. O que se faz agora, queridos? Riscam-se as duas últimas letras e o que sobrar é garantidamente a primeira pessoa do futuro do subjuntivo. Se eu vir, se tu vires, brinquei com vocês na aula passada, se me vires agarrado com mulher feia, aparta que é briga.
se me vires. E se for o verbo vir, ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos. Se for o verbo pôr, ontem eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Se eu puser, se tu puseres, se ele puser. Verbo saber, ontem eu soube, tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Se eu souber, se tu souberes. Queridos, eu fiz ali com o verbo ter. Eu tive, eles tiveram. Risquem as duas últimas letrinhas. Eles tiveram. Risquem as duas últimas letras. Lá em dezembro vocês vão revisar isso aqui. Façam uma flechinha. Faça uma flechinha ali para se eu tiver. Na oblíqua, ascendente, tá? Para vocês não esquecerem mais isso, tá, queridos? Esse é o tempo mais difícil que tem, mas com essa dica aqui vocês não errarão mais. E agora, garotada, vem uma coisinha mais complicada. Mais complicada, mas que depois da dicasinha que eu der para vocês, vai virar brincadeira de criança de 10 anos. Saiu a semana passada o dicionário do Antônio Oares. O dicionário de verbos, o mais moderno que tem. 14 mil verbos, queridos. 125 desses 14, 125, pessoal, desses verbos são terminados por iar. Esses verbos trazem uma pequena dificuldade de conjugação. Como é que vocês diriam, garotada, eu intermedio ou eu intermedeio? Eu intermedeio. Eu remedio ou eu remedeio? Eu remedeio. Eu premio ou eu premeio? Eu premio. E aí vocês já ficam meio complicados. E agora, como é que eu vou saber? Bom, crianças, é uma barbada. Olhem só que dicasinha genial. Olhem aqui. Desses 125 verbos, queridos, 120 são bem comportados. Vão dormir às 9h30 da noite, acordam às 6 da manhã, trabalham, estudam, obedecem aos pais, são regulares, cumprem todas as regras. 120 deles, garotadas, são bem comportados, terminam por io, avaliar eu avalio, anestesiar eu anestesio, silenciar eu silencio, indiciar eu indicio, acariciar eu acaricio, silenciar eu silencio, apreciar eu aprecio. Mas tem 5, queridos, apenas 5 ovelhas negras, rebeldes, que cheiram maconha e fumam cocaína. 5, queridos, rebeldes, que não seguem as regras, os modelos, que terminam por eio. Quais são os 5? Odiar, por exemplo, queridos, vejam só. Incendiar. Esses aqui, garotada, são rebeldes. Eu avalio, eu anestesio, eu acaricio, eu silencio, eu aprecio, eu sentencio, eu inicio. Mas não é eu odio, nem eu incendio, é eu odeio e eu incendeio. O remediar também, queridos, é eu remedeio. O verbo ansiar, garotada, também se diz eu anseio. E o verbo mediar também se diz eu medeio. Aqui estão os 5 rebeldes, queridos, ó. Os 5 que não seguem o modelo da sua conjugação. A turminha do Mário. Qual é o Mário? O irmão, o amigo do Zé? O amigo do Guido?
O Mauro contava uma piada, o português chegou no Brasil e o malandro, no aeroporto, Sou Manuel, viste o Mário? Viste o Mário? Aquele que te comeu atrás do armário. Ah, o português ficou chateado, como eu sou burro. Chegou em Portugal, vou passar para o Joaquim. O Joaquim, viste o Mário? Eu, que Mário? Aquele que me comeu atrás do armário. Queridos, barbada, né? Agora não terminaram-se as dúvidas, tá? Os verbos terminados por iar, probleminha, né? Que se a gente não sabe disso aqui, a gente fica numa dúvida danada. Vamos fazer uma questãozinha na página seguinte. Uma questãozinha na página seguinte, crianças. A questão número 5. Eu não pactuo com os falsos moralistas. Eu não pactuo com os falsos moralistas. Nem premio ou premeio. Queridos, premio não está no grupo dos rebeldes. Premio está no grupo dos bem comportados. Eu premio. Rebeldes são só esses 5 aqui. Todos os outros verbos terminados por iar se conjugam em io. A resposta é a letra A, queridos. Aquele A fica antes do verbo ou depois. No caso aqui fica depois. No livro 4 teremos uma aula só sobre isso. Colocação do pronome oblíquo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai dar um truquezinho ou 2 ali, queridos, e vocês vão resolver, como vocês estão resolvendo agora, problemas de conjugação verbal com a maior facilidade do mundo. Na página seguinte, aparece aquilo que eu dizia para vocês, que é muito fácil, que não precisava ensinar, na página 4, né, queridos? Os verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São aqueles que têm 2 particípios. Queridos, sempre que um verbo tem 2 particípios, vejam só, completar. Sempre que um verbo tem 2 particípios, o primeiro é regular. O primeiro particípio é regular, vai terminar por do. Cantado, completado, falado, partido, compreendido. E o outro, queridos, é irregular. Vai terminar por qualquer outra coisa, menos por do. O regular é sempre grande, o irregular é pequenininho. Verbos que têm 2 particípios, acender, acendido e aceso. Tingir, tingido e tinto. Morrer, morrido e morto. Expulsado e expulso. Suspendido e suspenso. Submergido e submerso. Tem sempre poucos verbos na língua que tem 2 particípios. O particípio grande, querido, se usa quando o auxiliar for ter ou haver. E o particípio pequenininho se usa quando o auxiliar for ser ou estar. Isso é o tipo da coisa que a gente nem precisaria dizer, porque, como eu lembrei há pouco, vocês acertam de ouvido. Olhem aquelas frasezinhas ali. Ele tinha completado o trabalho. O trabalho estava completo. Qualquer um de vocês acertaria de ouvido. Eles haviam suspendido o jogo. O jogo foi suspenso. Ele havia acendido o fogo. O fogo estava aceso. Isso aí, queridos, vocês acertam de ouvido. O submarino tinha submergido. O submarino estava submerso. Isso aí nem precisaria ensinar para vocês. Isso aí vocês aprendem de ouvido. Mas tem uma informação importante a respeito disso, queridos, que é a seguinte, ó. Os verbos ganhar, ganhar, gastar, pagar, abrir,
e escrever só tem um particípio. Só tem um particípio. 2 pontos. Ganho, gasto, pago, aberto e escrito. Ganhar, gastar, pagar, abrir e escrever só tem um particípio. Ganho, gasto, pago, aberto e escrito. Vejam que esses verbos aqui só tem o particípio pequenininho, o irregular. Não se diz ganhado, pagado, gastado, abrido e escrevido. Vocês dirão também só o retardado mental para dizer abrido. A porta estava abrida. Com abrido e com escrevido, pessoal, vocês nunca erram. Mas com ganhar, gastar e pagar, vocês erram de vez em quando. Vocês dizem ganhado, gastado e pagado, queridos. Não é. É ganho, gasto e pago. Essa conta foi paga e não foi pagada. Esse dinheiro foi ganho com sacrifício e não ganhado. Tá, queridos? Ele já tinha. O dinheiro foi gasto em roupas. E não o dinheiro foi gastado. Tá, queridos? Então, ó, não se diz escrevido, abrido, ganhado, gastado e pagado. Mas são só esses 5. Tem gente, pessoal, que coloca outros verbos nessa lista. Essa lista é fechadinha. São só esses 5. O verbo chegar, por exemplo, não está nessa lista. Ele tinha chegado e não chego. Pegar não está nessa lista. Ele tinha pegado o ladrão e não pego. Pegar caiu numa prova da URGS há uns 4 anos. Ah, queridos, essa lista é fechadinha, são só aqueles 5. O particípio de chegar é chegado e de pegar é pegado, não é pego nem pego. Embora alguns gramáticos já estejam aceitando a forma pego e pego ou pego, mas é apenas tolerada. A forma quente, correta, é pegado. E chegar é chegado. E o último teste, criancinhas. Aliás, não, o penúltimo teste, ali onde vocês estão mesmo. Não pagar, olha o imperativo. Não, letra diz, não paga essa conta. Querido, está errado. É imperativo negativo. Paga seria um imperativo afirmativo, presente do indicativo menos o S final. Eu pago, tu pagas. Paga tu, eu não vou pagar. Paga tu. Mas aí é o negativo. Negativo é não pagues tu. Letra A e letra B estão fora. Letra C, por enquanto, está certo. Não pague, pode ser não pague você. Eu ainda não sei que pessoa é. Por enquanto, as últimas 3 estão jogando. Não pague ou não pagues essa conta. Ainda que não tenhas, queridos, é tu, ó. É a pessoa tu. Então a letra C dançou também. Eu não posso começar com você, não pague você, e logo depois tem um verbo na pessoa tu. Ficamos só com as últimas 2. Não pagues essa conta, ainda que não tenhas ganho a questão. Não pagues esta conta, ainda que não tenhas ganho a questão. E agora vamos fazer um último teste para mostrar para vocês um outro tipo de procedimento, garotada, que vocês têm que cuidar também, tá? Queridinhos, lá na página 8. Frequentemente, garotada, aparecem na URGS. Normalmente, o Túlio e eu fizemos agora
estudo profundo das últimas 16 provas de português e matemática da URGS. Queridos, nas últimas 16 provas de português da URGS, em cada uma delas aparecem 5 ou 6 questões em que eles pedem ao aluno que mude uma frase para ver como é que vai ficar. Muda para ver se vai ter crase, muda para ver se não sei o que lá, tá? Queridos, ó, todas essas questões em que eles pedirem a vocês que mudem a frase, não façam a mudança de cabeça. Vai embrulhar a cabecinha de vocês. Escrevam. Não façam a mudança de cabeça. Olhem a questão número 2, queridos, na página 8. Essa questão foi considerada muito difícil pela garotada na época. Os banhistas fugiam apressados, deixando seus pertences, certos de que não os encontrariam na volta. Certos de que não os encontrariam na volta. Se é que voltariam. Agora, queridos, eles pedem a vocês que tirem a expressão é que e coloquem em lugar de é que tivessem de. Não façam isso de cabeça, escrevam. Vai ficar muito mais fácil se vocês escreverem. Certos de que não os encontrariam na volta, se tivessem de voltar. Então a primeira afirmação que eles fazem aí está certa. Vamos ver a segunda. Agora eles estão nos pedindo que tiremos fora o é que e que coloquemos em lugar da conjunção se a conjunção contanto que. Vamos ver então, vamos escrever, porque aí vai ficar mais fácil. Certos de que não os encontrariam na volta, contanto que voltassem. Contanto que voltassem. Queridinhos, agora eles perguntaram se o verbo mudou em tempo e modo. Vamos ver. Qual era o verbo que eu tinha? Eu tinha voltariam. Voltariam, queridos, olha o ia, ó. O ia é a marca registrada do futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. O ia. O futuro do presente é eu hei de voltar. Aí passa o ei para o lado de lá. Eu voltarei. O futuro do pretérito é eu ia, com H, porque é o verbo haver. Eu ia de voltar. Passa o ia para o lado de lá. Eu voltaria. Todos os verbos da língua portuguesa, queridos, no futuro do pretérito terão o ia. Eu voltaria. Eu estudaria. Eu seria. Eu poderia. Eu iria. Eu ficaria. Futuro do pretérito do indicativo. Voltassem, queridos. SSE. O SSE é a desinência do pretérito imperfeito, do pretérito imperfeito, do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pudesse, ficasse, partisse, cantasse, saísse, fosse. Portanto, mudou o tempo e mudou o modo. A segunda afirmação também está certa. Na terceira, queridos, eles dizem assim, ó. Tira o é que e em lugar do se, põe no caso de.